Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Já estou aqui preparado para a aula da saudade. E a galera aí, já tem uma galera boa aí que já está presente. Juninho, como sempre, arrebentando aí. Obrigadão aí pelos parabéns, Juninho. O Wellington, o Ricardo, Duval, o Ítalo, Camila, Patrick, Carlos. Show de bola, show de bola. Pessoal, vocês estão escutando bem? Tá tudo certinho aí? Volta aí, dá um ok. Jefferson tá ali chegando, passando o link para a gente convidar uma turma boa aí para assistir. Dá só um ok aí no chat. Tem um delayzinho, eu sei que tem um delayzinho para chegar aí para vocês, mas o Juninho já falou que tá tudo ok. Antes da gente começar a nossa aula, pessoal, fala um pouco aí para que todos, né, que estão chegando. Fala aí um pouco aí no chat. Fala, Marcel, tá me ouvindo aí? E aí, Jefão, tudo certo? Tudo maravilha. Deixa eu só aqui. terminar de jogar lá o videozinho que a gente fez lá Maravilha. nos stories e pôr o link e já volto aí para falar com vocês. Show. Eu vou aproveitar aqui para perguntar ao pessoal aqui só o seguinte. Fala aí um pouco no chat. O que foi a mentoria Infra Brasil para você, turma 2? Se o que a gente propôs a trazer somou para você, né? Porque a gente tem planos, né? A gente não tem como encerrar esse projeto. A gente vai continuar e cada vez que a gente assume esse compromisso, a gente tem esse desafio, né, de sempre subir a régua. Eu estou extremamente satisfeito com o resultado final do que foi trazer todos os mentores, né, e foram escolhidos a dedo, né, e graças a Deus são pessoas que têm esse objetivo de compartilhar conhecimento e estiveram conosco, né. E a gente está fazendo aqui essa entrega aí a mais, porque eu acho que não é um conteúdo fechado, né? A mentoria ela vai seguir vocês que estão na turma 2. A gente vai juntar com todo mundo da turma 1, porque o objetivo é a gente estar sempre complementando o conhecimento, né? Vocês tiveram acesso ao conteúdo da turma 2 e da turma 1, né? Quem for vir no próximo projeto, não sei se vai ser no mesmo formato ou num formato melhor, que dê mais abrangência para a gente, vai ter acesso a tudo que vocês tiveram também, né? Mas fala um pouquinho aí no chat, né? O que foi a mentoria para você, né? Se atendeu à expectativa. Depois a gente vai estar fazendo uma pesquisa individual com vocês para saber o que é que a gente pode melhorar, porque sempre a gente pode melhorar, né? E vamos em frente, vamos em frente. O Juninho já está dizendo ali que foi sensacional, uma pós, né? A gente tem esse feedback, né, do pessoal mesmo, de que o conteúdo é um conteúdo muito denso, né? Cada encontro a gente teve aí em torno, né, de 1h30, e um conteúdo bem denso, bem direcionado. A gente teve uma linha, né, de aprendizagem, de entrega que foi muito bem pensada para não ficar aqueles temas soltos. E o objetivo é a gente entender como é que a gente está atualmente, né? Então, a gente fez questão de trazer aí mentores de peso. Ontem a gente teve, né, a Luian falando sobre o Colinas, né, de Camboriú, um empreendimento maravilhoso, né, com uma proposta bem diferente, com uma entrega além daquilo que é necessário, que a gente entende como necessário para um condomínio aberto, né, um loteamento aberto, mas com uma coisa totalmente desenhada, pensando, né, no cliente, no perfil do cliente deles, e é um sucesso, né. Então, foi uma jornada bacana, né, a gente vem falando ali sobre licenciamento, implantação de urbanização, o que tem que se atentar, né? A gente falou sobre originação, a gente falou sobre, né, a automação, né, dos equipamentos na infraestrutura, a gente falou sobre cidades inteligentes,
a gente falou sobre, né, sinalização, a gente falou sobre pavimentação. Poxa, foram temas sensacionais, né? A gente teve o Aldo Doria Matos, a gente teve o Murilo Reis, falando sobre planejamento, sobre orçamento, e o objetivo mesmo é direcionar vocês, né? A gente dar uma nivelada e mostrar que quem está lá em cima Voltei. passou por tudo que vocês passaram. E hoje... Fala, Marcel. Beleza, Jefão? Tá me ouvindo aí? Alô, alô. Passou rápido, né, Jefferson? Estou te ouvindo agora. Estamos ouvindo, tudo certo. Boa, agora eu estou te ouvindo. Bom, eu estava lá falando, Marcelo, para o pessoal, né, dos nossos seguidores, que hoje a aula é aberta, estão todos convidados para participar aí vamos dizer assim, da colação de grau dessa galera da segunda turma. Porque a formatura é só no nosso encontro, né? E poxa, convidar eles a participarem, né, para terem noção do que acontece aqui dentro e eles perceberem o que eles deixaram de agregar na vida de profissional de cada um. Bom, estamos a postos aí, Marcel. Boa noite, rapaziada. O pessoal está aí já comentando, né? O Juninho falando sobre... Eu pedi para que eles comentassem no chat o que foi a mentoria para eles e é importante, né? Para que a gente possa ter esse feedback, né? Não só em relação ao conteúdo, mas também em relação ao network, né? Eu acho que o que tem de mais rico no projeto Infra Brasil é essa conexão com os profissionais. Todos os mentores que vieram e deram sua contribuição, eles são extremamente acessíveis, né? Eu hoje converso com o Aldo Doria Matos como se fosse um amigo próximo, né? Converso com o Murilo Reis, converso com o André Agra, converso com a Camila, converso com a Pri, com a Luian, com o Max, converso com o Rodrigo, que falou sobre patologias, né? Então, assim, é muito bom, né? Então, o network, pessoal, aproveitem. A gente vai estar nesse grupo maior, né? A partir de um tempo aí, a gente vai dar uma sedimentada aí no que foi, a gente vai sentar para reunir com a equipe e a gente vai juntar todos vocês num grupo só, tanto o pessoal da turma 1 como a turma 2, para a gente aumentar esse network, tá? E vem coisa maior por aí, tá? A gente vai desenhar o que vai ser o próximo desafio do Infra Brasil e coisa maior vai vir por aí. A gente está pensando em fazer algo que realmente impacte. Como spoiler, eu vou dizer só o seguinte: a gente vai juntar todos esses mentores aí e a gente vai fazer uma coisa, né, real. Então, daí vocês já parem para pensar e especular o que é que vem por aí, né? E é isso. O grupo, todo dia tem coisa nova, né? Todo dia a gente se provoca, a gente tira dúvida. Muitos de vocês entram em contato com o Jefferson pessoalmente, comigo, né? Hoje eu estive atendendo um colega, né, por telefone, conversando, passando mensagem. Quando eu não respondo de imediato, é porque eu estou no trânsito ou em alguma reunião, mas faço questão de estar atendendo todos vocês. E vamos para mais um foguete, Jefão. Não poderia ser diferente, né, Marcel? Para fechar com chave de ouro, a gente falar de algo que a gente gosta demais, que é terraplenagem, que é né, movimentação de máquinas e o que realmente brilha os nossos olhos é quando o equipamento está rodando lá e a gente começa a enxergar o projeto sendo transformado em algo real, né? Então, Verdade. Então, é sempre bom, sempre bom. Eu queria, desde já, agradecer a todos que estão aqui pelo empenho. Foram quantos encontros, Marcelo? 13 com esse 14, né? 14º encontro, eu acho que tem mais uma aula que a gente fez extra no início, né? São 15 aulas aí, eu acho que a gente está... Assim,
ver a dedicação de todos vocês aqui é o que realmente nos deixa com um sentimento de missão cumprida para com essa segunda turma, tá, pessoal? A aula, o projeto da segunda turma acaba hoje, mas nosso contato está apenas começando, tá? Vocês estarão juntos no grupo, juntamente, estarão juntos com o pessoal da turma 1, onde a gente mantém contato até hoje, e lá vocês vão encontrar, vão continuar encontrando tudo aquilo que vocês já têm no grupo 2, só que com mais contatos, né? Com mais networking ainda. E eu já deixo o convite aí a todos vocês a se prepararem, porque vem chumbo grosso por aí. Eu e Marcel, né, como ele já disse antes, estamos pensando em algo diferente do que foi apresentado na turma 1 e turma 2, e provavelmente esse formato de turma 1 turma 2 não aconteça mais, né, Marcel? Se tudo vingar, né? Se nosso projeto pegar velocidade e corpo aí, tá? Vai pegar e sempre para melhor. Mudança, pessoal, é para melhor, tá? Isso aí, bom, eu agradeci a todos vocês. Tá? Eu agradeci a todos vocês, né, os mentorandos, e quero deixar aqui meu agradecimento profundo a todos os mentores, tá bom? Pessoal, essa galera que veio compartilhar coisas com vocês, tenham certeza que são gente do mais alto, da mais alta capacidade, em cada um na sua área, tá? E somando tudo aí, juntando esse time, putz, a gente consegue desenvolver qualquer empreendimento, qualquer loteamento com os pés nas costas, tá? Eu já estou dando spoiler, né, Marcel? Do que a gente está pretendendo fazer, né? Segura aí! Quero agradecer minha querida amiga Cláudia, da Dinabase, que está aqui. Cláudia, obrigado por sempre nos apoiar, tá? Desde antes mesmo do projeto InfraBrasil acontecer, né? O apoio que a Dinabase tem comigo, tem comigo e para com o Marcel é sensacional, e contem com a gente sempre, tá bom? Gente que faz uma diferença no Brasil aí. Bom, chega de Lero, porque vamos. Senão a gente se perde, e depois eu vou agradecer mais ainda. Né? Sou grato eternamente por tudo, então tem que agradecer mesmo. Bora falar, Marcel, sobre aterro. Vai. Aterro é fácil, é só bater com o sapo, camada de 40 em 40, e tá tudo bem. É só botar o tráfego para cima que você vai ver a bobeira. É assim, deu. Marcel? É assim que faz? Cara, execução de aterro na terraplanagem é a parte mais técnica, né? E era a parte que eu mais dedicava tempo em termos assim de acompanhamento, até porque quando você vai ver o custo, é o setor da terraplanagem que vai ter o maior custo. Então, como gestor de uma obra de terraplanagem, você tem que estar lá de perto. É onde você vai ter mais equipamentos e é onde você vai ter um ciclo dentro de outro ciclo. Terraplanagem, a gente sempre está falando, repetindo, é um ciclo onde você vai ter escavação, transporte e aterro. Escavar é muito prático, é uma escavadeira que vai deixar aquele corte de acordo com a seção de projeto. O que é que você tem que estar atento? A gente já tem falado. Característica dos materiais, tipo de equipamento, para que você possa ser produtivo. Né? Então, plataformas de operação, tipos de obras, se você vai escavar para uma rodovia, é diferente para uma ferrovia, que é diferente para um canal de transposição, você pode ter seções menores, mais curtas, comprimentos de saída do caminhão maior, e aí você vai ter esse ciclo mudando no decorrer da sua execução. Transporte, para mim, é a parte mais prática, mas também é uma parte cara. É a segunda parte mais cara da execução da terraplanagem. Se você tiver grandes distâncias de transporte, você vai ter um custo na sua terraplanagem alto, tá? Mas vamos falar sobre adequação de frentes. E antes da gente falar sobre adequação de frentes, eu gosto sempre de trazer um pouco, né, daquele conhecimento técnico, porque nada mais prático do que uma boa teoria. Pessoal, a gente não pode menosprezar o conhecimento científico, o conhecimento técnico, tá? Quando você realiza a atividade na prática, se você tiver o conhecimento técnico, a coisa
vai fazer mais sentido para você e você vai saber de onde tirar informações para ser mais eficiente. É simples assim e a gente não pode menosprezar. Agora, a técnica sem prática é vazia, né? É como a Bíblia diz assim, a fé sem obra é morta. Então, a prática sem a técnica não vale, você vai ter um empirismo muito grande. Agora, a técnica sem a prática não vale de nada, né? Então, a gente vai falar sobre a adequação das frentes de aterro em obras de terraplanagem, como você vai dimensionar o ambiente, a logística na frente do aterro para você ter uma alta performance, tá certo? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Olha só, a gente já sabe que o material ele vai variar de volume. Quando você tem na escavação, você tem lá o material de um jeito. Quando você transporta o material, esse material está solto, fragmentado, ele tem um outro comportamento. E no aterro, você vai ter o comportamento que foi projetado. Então, você tem lá densidade máxima e umidade ótima. E seção de projeto para obedecer, tá? Então, o empolamento ou o fator de redução vai acontecer aqui, né, nessas atividades. E aí eu vou trazer para vocês o seguinte, né? Olha só. Se você separar corte, transporte e aterro, o que é que a gente precisa atentar? A gente precisa atentar para o seguinte, que 1 quilo de material no corte é o mesmo quilo de material que vai estar no aterro, que é o mesmo quilo que vai estar, né, no transporte. Nos 3 momentos, eu tenho 1 quilo. 1 quilo é 1 quilo, não muda. O que muda é a densidade, é a variação volumétrica. Então, olhando uma equaçãozinha que eu gosto de colocar, vou colocar aqui no meio, tá? A gente diz assim, ó, densidade é igual ao quê? Massa sobre volume. Então, eu posso dizer que massa é igual a densidade vezes volume. O que é que a gente vai ter que observar aqui? É que a densidade no corte vezes o volume no corte vai ser igual, né? A densidade no transporte vezes o volume, que vai ser igual a densidade no aterro vezes o volume de aterro. Se você entender essas igualdades aqui, você vai entender o que é empolamento, você vai entender o que é fator de redução, né? E você vai entender que índices você precisa gerar para analisar a sua terraplanagem. Com essas igualdades aqui, né? Montando essa equação aqui, fácil e prática. O que é que a gente precisa entender aqui? Que a densidade, né, no aterro depende de quê? Do laboratório. É aquela densidade máxima que foi determinada em projeto, que você precisa pegar o seu material e verificar. E o volume do aterro é seção de projeto. O volume do corte é também projeto. E a densidade no corte é a densidade natural. Quando esse material é fracionado, você vai ter uma densidade diferente. E o volume de transporte é o volume que você vai ter que colocar na caçamba, é limitado pela caçamba. O importante é entender que do corte para o transporte a gente vai ter um empolamento, porque esse material vai inchar, vamos dizer assim, né? Vai aumentar seus vazios. E no aterro a gente tem uma redução, porque lá a gente tem uma densidade maior, porque a gente vai ter que compactar, aplicar mais energia, e aí a gente tem, né, esse ciclo. Se você entender essas igualdades aqui, esqueça a equação de livro, né? Porque o livro faz uma equação lá e usa fator de redução, densidade para lá e para cá. Ele, na realidade, está usando, né? Dizendo assim, empolamento é a densidade no corte pela densidade no transporte,
O fator de empolamento é o contrário, né? Densidade no transporte pela densidade no corte. Você vai ter aí um fator maior do que um e um fator menor do que um, mas não precisa decorar essas fórmulas. É só você entender essa igualdade e com essas igualdades você determina o volume em qualquer ambiente. O que precisa saber é a densidade. Como é que eu determino a densidade in situ? Vou lá e faço na região do aterro, né, um ensaio de densidade in situ. Eu posso fazer isso aí. Densidade solta. Pega o material, você pode fazer numa caixa hermeticamente conhecida, ou, se você tiver uma balança, pesar o caminhão. Mas é mais difícil você ter uma balança na obra. Não é toda obra que vai ter uma balança, mas você pode fazer, né, pegar um material solto ali e colocar numa caixa hermeticamente conhecida, pesar ela e ter um volume aproximado ali, uma densidade aproximada. E densidade de aterro é projeto, tá? Volume de aterro é projeto. Então, se você tem um volume de aterro e a densidade no aterro e a densidade no corte, você determina o volume que você vai precisar cortar. A gente vai fazer um exercício para a gente entender isso aqui na prática, tá certo? E tem o fator de redução, que é a relação entre a densidade no corte e no aterro, que sempre dá menor do que 1. Isso quer dizer que, se eu escavar 100 metros cúbicos, quando eu executar o aterro, isso vai virar 95, por exemplo, vai virar menos de 100, porque eu estou empregando mais energia, tá certo? Beleza? Marcelo, tranquilo, Jefferson? Diga lá. Tranquilo. Essa aula eu acho que eu já assisti umas 5, 6 vezes e nunca me canso de assistir. O que eu quero deixar claro para todo mundo aí, Marcel falou, porém, né, a galera deve estar prestando atenção nas fotos, nas fórmulas, e às vezes passa batida alguma informação ou outra, mas eu vou falar o seguinte, reforçar. Você quer entender sobre terraplenagem? Entenda esta fórmula que Marcel está falando aí. A partir do momento que eu entendi isso, essas igualdades, a minha cabeça mudou dentro da terraplenagem, e com isso, quando a sua cabeça abre, meu amigo, ninguém te segura mais. Aí você começa a pensar, enfim. Gravem não, entendam essa fórmula de verdade, viu, pessoal? Fica em cima disso aí, é a terraplenagem pura disso aí. É essa fórmula aí, tá bom? E a gente vai ver através de números que isso tem um impacto nas obras com relação à medição, tá certo? Muita gente confunde, e aí, com um conhecimento básico, né? Todo mundo, se eu perguntar aqui o que é densidade, todo mundo vai dizer massa sobre volume, certo? Então, é a regrinha de 3 ali, básica, que a gente utiliza na engenharia e vai fazer efeitos se a gente fizer algo errado, tá? Vamos em frente. Então, como eu gosto das coisas práticas, tudo tem que ter uma aplicação. Eu estou trazendo uma simulação aí. Olha só. Uma escavadeira com produtividade de 240 metros cúbicos por hora será utilizada para escavar o material, né, para um aterro. Nada diferente do que a gente vive. O projeto indicou material de primeira categoria e em laboratório o material obteve para o projeto densidade de 1,9 kg por decímetro cúbico, ou 1.900 quilos por metro cúbico. Isso aqui, se eu estou falando, né, em densidade, no laboratório é aterro, tá? E a umidade ótima para esse material funcionar, né, com a energia que foi escolhida, vamos dizer assim, foi 9%. Aí é uma informação a mais que a gente tem, tá? Só essa informação de umidade ótima, pessoal, em cima, né, do que a gente vai executar de aterro, já passa para a gente quantidade de água. Porque se eu tenho 9% que eu tenho que colocar naquele material seco, eu tenho como calcular, se eu tiver X metros cúbicos, 9%, né, eu transformo em quilo, vou ter X quilos de água, que é igual a litros. Se o solo já está úmido, tem 3%, você só vai acrescentar mais 6%. Então, a gente tem como aferir até a quantidade de água que a gente vai lançar com o nosso pipa. No corte, o material existente tem densidade natural de 1,8, tá? Para o transporte, foi tomado como referência uma densidade solta do material de 1,5. Aqui são dados fictícios, mas que você pode aferir,
no campo e trocar e usar o mesmo raciocínio que a gente está fazendo aqui. Então, olha só, muita gente pergunta assim, poxa, escavar é fácil, transportar também. Agora, lá na frente do aterro, a gente tem moto niveladora, trator agrícola, rolo compactador, tem pipa, e algumas frentes a gente tem trator de esteira. A gente já falou de 5 equipamentos aí. O rolo, ele entra muitas vezes em duplicidade, né? São 2 rolos para cada moto niveladora e um trator agrícola para cada moto niveladora. Então, a gente está falando aí de 6 equipamentos, no mínimo 5. Então, é uma frente que emprega muita energia, e energia em terraplanagem é dinheiro, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer calcular o volume, calcula os volumes realizados nas frentes de corte, transporte e aterro para uma atividade de um dia que leva 10 horas, certo? Digamos que naquele dia de serviço a gente vai ter 10 horas de trabalho. E a gente precisa dividir essas frentes de execução de aterro na plataforma que tem 7 metros de largura, né? E espessura de 20 centímetros. 20 centímetros é a espessura convencional que a gente executa, tá certo? 7 metros é uma plataforma aqui fictícia que eu escolhi, tá bom? Então, como é que a gente vai dividir essa frente de execução de aterro para ser eficiente, garantir o ciclo e você ser produtivo e ganhar dinheiro? Vamos lá, vamos começar a fazer nossos cálculos, tá? Corte, transporte e aterro, quilo, é a mesma coisa. Então, eu vou ter a relação densidade e volume nas 3 frentes. Quando a gente vai executar um volume de corte em 10 horas, e eu quero saber o volume a ser produzido, eu só multiplico a produtividade da escavadeira, certo? Quando a gente pega essa produtividade, pessoal, uma composição, já está levando em consideração as perdas e eficiência, tá? Então, é a produtividade que você tem que buscar. Então, olha só, bem simples. A escavadeira ela vai produzir 240 metros cúbicos por hora vezes 10, 2.400 metros cúbicos, tá? Naquele dia. Quanto é que eu vou transportar isso? Olha só como fica fácil. Eu vou pegar a nossa equação, ó, corte e transporte, e vou igualar. Densidade no corte, volume no corte. Densidade no transporte, volume no transporte. Então, a gente sabe que 1,8 é a densidade no corte, 2.400 é o que a máquina vai produzir, 1,5 é a densidade solta, então o volume no transporte vai ser um pouco mais. E aí fica caracterizado que a gente tem o famoso empolamento. 2.400 metros cúbicos no corte representa para essa obra 2.880 metros cúbicos, é material solto. Pessoal, isso aqui parece ser bobo, mas em obras eu já vi engenheiros, fiscalização, batendo cabeça e medindo errado. A gente mede e deve medir pelo trabalho realizado. A escavadeira escavou 2.400, então tem que receber 2.400 metros cúbicos de escavação. Mas os caminhões transportaram material solto, 2.880. Se a composição da sua obra for uma composição separada, escavação é uma composição e transporte é outra, você vai medir 2.400, 2.880. Se for uma composição que tiver junta, escavação, carga e transporte, você vai medir escavação, entendendo que o índice da composição do basculante já está com isso aí dentro. Mas vale a pena você fazer a conta separada para saber se você tem na obra o empolamento que foi orçado. A gente vai ver qual é o empolamento que está aqui. Porque aqui é simples, é só dividir um pelo outro. A gente vai ter um fator acima de 1, a gente tira 1, a gente tem um percentual de empolamento. Até aí, tudo bem? E é bom saber... Anderson fala.
Bom salientar, viu, pessoal, principalmente, né, para quem está começando, não os macacos velhos, não. Para quem está começando, se atente sempre em números de planilha, né? Às vezes você pega uma obra para orçar, que já vem com a planilha quantitativa feita, não use aquilo ali para se balizar, mas sempre faça seus cálculos, analise os dados para saber se realmente o volume, né, de corte está igual ao volume transportado, porque geralmente as empresas deixam esse número igual, já sabendo que pode ter um ganho ali, tá? E você não pode perder dinheiro, né? Fique atento a essas diferenças aí, tá bom? Ó, o Juninho ali, o Romano já calculou o empolamento 20%, né? Show de bola. Mas se na sua obra você orçou 20% e der 24%, né? Então você está realizando mais serviço, você tem que, tecnicamente, justificar que isso está mais para você receber a mais na sua planilha. A fiscalização tem que entender que você está realizando mais serviço e você pode receber isso a mais. Né? E se der 18, aí tá bom para você. Na sua planilha você está ganhando. E aí o fiscal que faça seu corre lá para poder medir, para glosar para você. Mas você tem que saber, né? Você tem que saber, né? Então, olha só. Vamos ver o volume no aterro, hein? Volume de aterro, eu vou pegar agora o volume do corte e vou igualar com minha equação do aterro. Então, eu tenho densidade do corte, volume do corte, densidade no aterro, volume do aterro. 1,8, 2,400, 1,9. Eu vou ter no aterro, ó, 2,274. O volume no aterro é menor do que o volume no corte? Sim. Porque eu vou empregar uma energia maior, eu vou diminuir os vazios e aquele material vai ter uma redução volumétrica. Essa diferença de um para outro em percentual é o que a gente chama de fator de redução. Certo? Então, sempre que você tiver o volume de aterro, você sabe que vai ter que escavar mais para poder gerar o mesmo volume no final, a mesma seção de aterro. Se você transformar essas unidades de volume e trocar o volume por espessura, ou seja, densidade vezes espessura, densidade vezes espessura de lançamento no aterro, você vai saber qual é a camada solta que você lança que vai corresponder à camada compactada, tá? Se você fizer assim, ó, densidade no transporte vezes a espessura no transporte, ou a espessura solta, igual a densidade no aterro vezes a espessura do aterro, você isolando esse E-transporte, que é o E solto, você fazendo isso aqui, ó, E solto ou E do transporte, gama A vezes a espessura no aterro dividido pela densidade solta do transporte, você vai ter a espessura que você deve lançar solta para quando compactar virar os 20. Ou a espessura que você está lá querendo executar, se for 25. Então é simples, olha como é simples. Certo? A gente tirou o volume e jogou a espessura, que é a mesma coisa, porque a espessura vezes a altura, né? É área e vezes comprimento é volume. É só a geometria. São equações bobas, mas que a gente pode brincar aqui a noite todinha com isso aqui e falar de terraplanagem. Marcel, a gente já falou duas coisas que acho que são sempre as dúvidas de qualquer estudante, qualquer profissional que esteja começando a carreira, né? O que é a questão de empolamento e como que eu sei a espessura que eu tenho que jogar de material para chegar em determinada camada. Tá aí, duas equações aí que vocês devem entender, tá? Simples, fácil e quem é jovem aí na frente de serviço, os caras lá na frente têm esse costume de testar vocês, né? Até brincando, mas, né? Existe isso. Mas com conhecimento simples, daquilo que a gente sabe, a gente faz diferença, né? Então, imagine você ter esse cálculo aí aproximado, você vai lançar lá a sua camada com 24, 23, e no final vai compactar, vai achar 19, 20,
aí você vai ajustar de acordo com o material, vai ser show, né? Você vai otimizar serviço, tá certo? Otimizar serviço. Então, memoriza, né? Ó, o que eu corto, eu vou ter que transportar mais e vai gerar um volume um pouco menor. Eu vou ter, de acordo com o Juninho ali, ó, 0,94, ou seja, 94, vou perder 6%, né? E tá aí, ó, né? O empolamento, 20%. A gente vai ter o fator de empolamento, que é o inverso do 1,2, dá 0,83. Isso é importante porque, pessoal, esse 0,83, olha só. Como é que você controla a produtividade na sua obra? Pelo número de viagens. Não existe coisa melhor do que apontar viagens de caminhão. Se você tiver todos os caminhões iguais, você vai somar o número de viagens, multiplicar pela capacidade do caminhão e multiplicar por 0,83. Aí você vai ter a produtividade da sua escavadeira. Ah, a escavadeira tal deu 180 viagens. Então, 180 viagens, vezes a capacidade do basculante, vezes o fator de empolamento. Aí você vai ter o quanto a escavadeira produziu, dividido pelo número de horas que ela trabalhou, aí tem produtividade. Simples assim, sem arrudeio, com equações simples, onde você pode brincar aí e com esses números, né? Pessoal, Marcelo... Deu 0,95 arredondado ali. Diga lá. Marcelo, você lembra quando a gente foi visitar a nossa obra lá da ferrovia? Lembra? Perfeito. Você lembra que tinham 2 quadros, aquele quadro que, né, ficou famoso, do controle de produção, e no outro quadro, as contas que o pessoal fazia para determinar, né, esses índices aí. E essa equação estava lá, viu, pessoal? O nosso pessoal... Foi a primeira coisa que eu olhei, foi a primeira coisa que eu dei os parabéns lá, eu digo, aqui tem engenharia. Lá, a gente tinha lá, fazia o cálculo, todo o cálculo em cima desse fator de empolamento, tá? É isso aí. Cálculo da nossa produção. É isso aí. Professor, mas aí a terraplanagem, o senhor sabe que o material vai mudando. Vai. E é importante que você, se você acompanha a mudança, você vai aferir, vai levantar novos dados. Com o tempo, se a obra tem grandes volumes, esses dados vão variar pouco. E como você vai trabalhar na média, então você vai estar tranquilo, né? Você vai ter sempre algo muito próximo do que você está realizando. Quem é que vai atestar isso no final? É a topografia, né? Porque ela vai medir a seção escavada e vai medir a seção aterrada. Qual é o problema que a gente também tem na obra? É você escavar mais do que o necessário e você aterrar fazendo sobre largura, né? Porque aí você não mede, você executou o serviço sem a necessidade, né, de realizar e você não vai medir. Diesel à toa. Então, você queimou diesel à toa, você executou volume que não vai ser contabilizado e aí você pode fazer uma comparação. Volume previsto com volume realizado, aí você tem um desvio padrão para saber, né, sua eficiência ali na questão física, né, da obra. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Dá um ok aí. Marcelo, você tirou a foto daquele quadro onde o pessoal fez os cálculos ou não? Só da produção, né? Eu acho só da produção a gente tirou, né, velho? Eu tenho da produção aqui, depois a gente projeta para o pessoal. Beleza. A gente tem um lagzinho aí com a turma que está no ao vivo, mas tá ok para vocês? Dá um ok aí. Dá ok. Manda aí, Juninho. Juninho sempre responde rapidamente aí. Tá tudo certo? Olha lá, tranquilo, mestre. Vamos tocar. Põe na alta aí, Marcel. Vamos embora. Então, beleza. Aí, olha só. Vamos guardar esses números, 2.400, 2.880, 22.74 no aterro. O que a gente vai mais usar agora vai ser o volume solto e no aterro, tá? Então, a gente tem alguns equipamentos, né, na execução do aterro que são importantes, né? Moto niveladora, eu acho que todo mundo é apaixonado pela moto niveladora, é o equipamento que tem uma aplicação muito grande, né? É a mãe,
Então, tem que respeitar a mãe. É o Né? maestro, é o maestro, a maestra. É ela que comanda, né? É desse equipamento que saem os grandes encarregados de terraplanagem, pessoal. Se você tiver um bom operador de motoniveladora, investe no cara que esse cara ele tende a ser um bom encarregado. Os melhores encarregados que eu tive de terraplanagem em geral saíram de motoniveladora. Certo? E é sempre assim. Por quê? Porque ele é que comanda todos os outros equipamentos. Ele é que chama com ele o trator agrícola, ele que manda lá o pipa, né, avançar, Olhar. e aí ele que sente como é que ele vai dar o grade ali de compactação. Ele que solta o rolo. Ele é o cara, ele solta o rolo para compactar, ele tem uma logística, tá certo? E se você pegar isso que a gente vai ver hoje, sentar com a equipe de execução e os caras tomarem isso como uma premissa, cara, você vai fazer terraplanagem braba, braba. Olha só, motoniveladora faz corte, ela consegue fazer pequenos transportes, espalhamento de material, ela consegue homogeneizar o material, né? Fazer acabamento de talude, manutenção de estradas de serviço, abertura de valas, escarificar, limpeza de faixa, vegetação leve. É um equipamento extremamente versátil, tá? Rolo compactador, função, compactar material, primeira e segunda, se for um rolo pé de carneiro. Se for um material mais granular, geralmente a gente começa a combinar ele com o liso, tá? O Ítalo está perguntando aqui, no caso estudado lá no curso de gestão de obra terraplanagem, em que tem que se desenhar uma seção nas regiões de aterro. Como isso afeta nas frentes de trabalho? Deixa eu ver aqui. Vou ler novamente para ver se... Eu não entendi não, Marcelo. Em que tem que se desenhar uma seção nas regiões de aterro. Geralmente, Ítalo, não sei se é isso que você está perguntando. A seção de aterro é definida por projeto, né? Que aí você vai ter a inclinação dos taludes, que depende do tipo de material. E aí você vai ter que dividir, né, por camadas. Se o aterro tem 1 metro, você divide em 5 camadas de 20 ou 4 de 25. Você vai ter que ter essa jogada aí, né, para poder seguir a seção de projeto. O que tem que ter cuidado é o seguinte, ó, cuidado para não executar a sobrelargura, né? Se você tem uma plataforma de 7 metros, lá embaixo ela vai terminar com 9, então você vai ter que ter a topografia acompanhando para fazer esse afunilamento aí e não ter uma sobrelargura, porque aí esse material, se passar de um certo limite que for preconizado na sua contratação, você não recebe, tá? Você não vai receber. Você recebe projeto, né? Não sei se foi isso, qualquer coisa, pergunta aí, reformula aí tua pergunta que a gente vai estar fazendo, tá certo? Então, rolo de compactador, né? É o que vai dar energia. É o soquete, daquilo que a gente usa lá no laboratório, você tem que trocar pelo rolo. E quem viu uma publicação que eu fiz lá com a ajuda do grande Edson, né? Se você seguir aquela orientação que o Edson deixou lá, cara, pode fazer na sua obra que vai ser sucesso de compactação. Você vai economizar dinheiro, pode aplicar e aferir amplitude, frequência e velocidade. Pode aplicar. Aquilo ali é realmente uma informação de R$1 milhão. Pode pegar que não vai ter erro. E aí, o Edson falou isso na aula, né? Que ele participou, né, Marcel? Falou e fez um excelente texto lá em cima da compactação. Fez uma mensagem lá, cara, e entregou o leite todo. Tá? Ali é um espetáculo de configuração para fazer. Se não der 100%, vai dar muito próximo e você vai ver a diferença. Se você já executa hoje na sua obra, execução de aterro,
pega aquela informação que o Edson deixou na minha publicação de execução de aterro, de compactação, aplique amanhã, converse com o seu operador e aplica aquilo ali, você vai ver que já vai ter diferença. Trator agrícola é o equipamento que serve para quê? Homogeneizar, quebrar as partículas do material, fazer com que, né, quando o pipa passar para umectar o material, esse material chegue nessa umidade. Então, percebam que os equipamentos de execução de aterro, pessoal, são, né, em sua maioria, uma quantidade. Só está faltando aqui um trator de esteira, mas vai depender do tipo de material e da frente de serviço que você tem. Se tiver grandes volumes, vale a pena ter um trator de esteira, tá? Só para espalhar, quebrar o material. Então, vamos lá. Eu peguei umas fotos lá de Jefferson que mostram o Jefferson lançando ali material. Veja que ele já está com um tratorzinho de esteira espalhando, ó. Por quê? Porque na hora que o caminhão descarrega, o trator espalha. Isso ganha tempo para a moto niveladora. E se o material já vier na umidade, aí é show de bola. A moto niveladora com o trator agrícola só vai quebrar alguns torrões, espalhar ali e deixar na cota para o rolo compactar. Tá certo? Marcelo, nessa primeira foto da esquerda, tá? Eu lembro, eu estava em época muito seca e a gente molhava, a gente fazia aquela dica que você deu, sabe? De fazer um corte, uma escavação na lateral e molhava o material. Isso. Sempre que puder, se você conseguir molhar o material na noite, aonde vai ser escavado, para levar esse material já com umidade para frente de serviço, vai ser também muito eficiente para você executar seu aterro. Então, a gente está vendo ali, né, basicamente os equipamentos, está faltando um tratorzinho agrícola e o pipa, mas a gente está vendo aqui lançamento, tratamento e compactação. Pessoal, toda frente de execução de aterro tem que ter esses 3 ambientes. Se você não dividir esses 3 ambientes, você vai ver seus equipamentos parados ou subutilizados. Sempre. Sempre. E vai estar gastando dinheiro. E não tem coisa pior do que você chegar na sua obra e você ver lá o rolo parado. Por que o rolo está parado? Ah, porque está faltando frente de compactação. Ah, por que não está lançando? Porque está faltando frente de lançamento. Aí, quando você não lança, meu amigo, aí a escavadeira para também. Ah, por que a moto niveladora está parada? Porque não lançou ainda e não tem material para espalhar. Aí vira uma zorra. Vira uma zorra. Então, a gente tem que saber o seguinte, como é que eu vou dividir essas 3 frentes? Aí nós vamos, né, planejar a frente de aterro. Vamos planejar essas 3 frentes. E aí eu trouxe uma figurinha aí. O que é que a gente precisa saber? Eu preciso saber o seguinte. Nós vamos ter na nossa atividade de hoje, prática, um volume a ser transportado ao longo do dia de 2.880. E se eu estou transportando para o aterro, eu quero deixar esse aterro pronto, eu tenho que executar o equivalente a 2.274, que é o correspondente, certo? Se eu não executar esse aterro, deixar ele todo compactado, quer dizer que no outro dia eu não tenho frente para lançar. E aí a gente precisa separar uma frente para executar isso aqui. Então, o primeiro passo é visualizar o volume no aterro. E com a área da seção do aterro, a gente vai obter o comprimento do trecho. Quantas estacas a gente precisa separar? Claro que eu vou fazer uma conta aqui em linha reta, mas se seu trecho não tiver lá a quantidade de quilômetros que a gente precisa, o que é que você faz? Você reduz as estacas e executa mais camadas, certo? Ou você executa uma camada só longa, ou num trecho menor você executa várias camadas, tá certo? A gente precisa separar esse trecho de execução em 3 frentes. 3 frentes. Descarga do material, espalhamento com tratamento e compactação. Cada frente dessa tem seus equipamentos. Quem é que faz a descarga? Caminhão basculante.
Quem é que espalha o material e trata? Motonivelador e trator agrícola. E pipa, né? E trator de esteira, se tiver esteira. E quem compacta? Rolo compactador. Então, você tem que separar a sua frente. Se você tiver uma plataforma larga, você vai ter essas frentes em paralelo. Se você tiver uma plataforma, né, estreita, você vai ter estaqueamentos para separar isso aí. Então, mantenha esta configuração ao longo da execução e o ciclo da terraplanagem, pessoal, vai ser mantido. Vamos fazer conta? Olha só. Bem simples, a gente vai finalizar com isso aqui, bem simples. Olha só. O volume que eu tenho que aterrar é 2.274. Então, volume é o quê? A altura da camada, o comprimento do trecho, vezes a largura da camada, certo? A largura a gente tem que é 7 metros. E a espessura da camada é 20 centímetros. Então, eu vou só jogar a igualdade e eu tenho que executar um comprimento de 1.625 metros. Repito, se você não tem esse trecho de 1.625 metros, você vai dividir por 3, por 4, e aí você vai transformar isso em camadas, tá certo? Como aqui é algo didático para a gente entender isso aqui, mas eu quero destacar isso aqui. Se eu dividir aqui 16 por 4, 4 vezes 4, 16, 400 metros. Você pode dividir uma frente em 400 metros e dividir essa frente em 3, e aí quando você dividir, você vai executar 4 camadas nesse dia. Então, olha só, eu vou arredondar esse comprimento para 16,20, ou seja, 1.620 metros. Por quê? Porque se eu tiver estacas de 20 metros, eu vou ter 81 estacas. Você vai dividir essas 81 estacas em 3 trechos. E esses 3 trechos vai ter 540 metros. Então, se você dividir 540 metros, né? Aqui, ó, vou pegar aqui, ó, no nosso desenho. Você vai pegar lá. Eu tenho que descarregar ao longo do dia 540 metros. Aqui eu vou ter 540 metros. E aqui eu vou ter 540 metros. O que é que vai acontecer? Quando você lançar o material, quando a motoniveladora terminar o serviço dela, ela vai vir para cá. Quando a motoniveladora já deixar no ponto de compactação, o rolo compactador vai vir para cá. E quando o compactador termina de compactar, quem entra? O basculante. Então vai ficar sempre um ciclo. Aonde eu terminei de compactar, eu lanço o material. Aonde eu tratei, eu vou compactar. E aonde eu lancei, eu vou tratar. Se você dividir essas 3 frentes, você vai garantir o ciclo de transporte e o ciclo de escavação. Não vai parar a sua obra. Isso e a dica de ouro. Tem a dica de ouro? Se sua obra for de segunda a sexta, invista no segundo turno da sexta para deixar a maior frente possível de trecho compactado. O que é que eu fazia nas minhas obras? Muitas vezes eu programava o trabalho do sábado como uma hora extra só para fazer a execução de aterro. Por quê? Porque quando eu chegava na segunda-feira, que é o Dia Nacional eu costumava dizer assim, é o Dia Nacional onde o colaborador esquece de tudo. Porque você tem que levar o cara no equipamento, o cara tem que ligar, tem que saber o que fez. Parece que ele toma uma no domingo, esquece de tudo. E você tem que botar tudo na cabeça dele de novo na segunda. Então, o que é que você pode fazer? Trabalha no sábado para você planejar a sua obra. Programa o trabalho só para fazer a execução de aterro. Ou aquilo que você já lançou na sexta, para você deixar tudo aterradinho, compactado. Porque quando chegar na segunda, eles vão fazer a coisa mais fácil que tem, que é escavar, transportar e lançar o material. Então, você vai ter uma frente muito grande de aterro, pronto. E aí você ganha produtividade e ganha tempo
para implantar o ciclo novamente, né? Então, não tem segredo. Se você dividir as 3 frentes, colocar... Agora, isso não pode estar na sua cabeça, não. Isso tem que estar na cabeça da sua equipe. Se você colocar isso na cabeça da sua equipe, eu chegava para o meu encarregado e dizia: cadê a frente de aterro? Tá ali, doutor, vamos ver. Estão lançando aonde? Estão lançando aqui. Estão tratando aonde? Ali. E compactando. Pronto. Quando eu chegava na frente de um aterro que eu não via as 3 frentes, cara, aí a conversa era pesada. O cara tinha que me explicar direitinho, muito bem direitinho, por que não estava fazendo. Porque senão eu estava lá aperreando ele. Ele só aguentava falar comigo umas 5 vezes. Depois ele disse: não, eu tenho que fazer isso, porque senão o doutor vai me cobrar de novo. Então, simples assim. A gente não fez contas absurdas, a gente não usou integral, nem derivada. Foi conta de padaria, regra de 3, com o que a gente viu na faculdade, né? Assim, em termos de técnica, mas sem aplicação, mas vocês veem que isso faz diferença. E pode fazer. Divida em 3 frentes, acompanhe sua obra, faça a medição daquilo que está sendo executado, ajuste a lógica do serviço com seus colaboradores, que você vai ver a diferença. Seus equipamentos todos na obra vão rodar. Escavação, transporte, todos os equipamentos de aterro. Foi o que eu vi lá em Rio Verde, lá na ferrovia, a maravilha. Escavação na alta, transporte. E quando você via aquela plataforma gigante de aterro, você via lá 8, 9 rolos de compactação lá, a todo vapor, mas você via trecho executando e trecho lançando. E aí, lá era aula ao vivo, né, Marcel? Porque você percebia lá o pano, a gente fala pano, né? O pano de compactação, o pano de espalhamento, o pano de descarga, cara, e aquilo funcionava de um jeito, cara, sensacional. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando isso aí de um equipamento, um equipamento que eu falo assim, é uma motoniveladora, né? Chamando essa responsabilidade. Lá, pessoal, a gente chegou a ter 7 escavadeiras hidráulicas, 40 caminhões basculantes, 4 trator de jirico, né, que a gente fala que é a grade, 11 rolos, sendo que 3 deles eram de 21 toneladas e 8 era de 11 toneladas. Cara, era muito equipamento mesmo. E 5 motoniveladoras para dar conta disso tudo, tá? Então, 5 motoniveladoras vai ter aí em torno de 2 para 1, 10 rolos, aí você bota mais um, porque não é uma conta 100% fechada, entendeu, pessoal? 11, a gente estava trabalhando com 11, Marcelo, tá vendo? As coisas batem, né? As coisas batem. E assim, a conta que a gente fazia para saber qual que era a frente que a gente tinha que abrir de aterro é exatamente essa que o Marcel apresentou para vocês, viu? Não tem. Se você usar, cara, obra de terraplanagem, eu sempre quero aprender mais. Mas em todas que eu fui, o volume que eu consegui acompanhar para executar com minha equipe não muda muito, não. Vamos falar de volume. Eu trabalhei na Ferrovia Transnordestina, onde só no lote que eu fui gerente de contrato lá, tinha mais de 3 milhões de metros cúbicos. Teve período de fazer 28 mil metros cúbicos por dia. É muita obra. Sabe o que é você fazer 1.300 viagens de basculante? Então, é terraplanagem, tá? Então, assim, trabalhei em Canal do Sertão, que é transposição do Rio São Francisco, terraplanagem também. E trabalhei em obra de aeroportos, terraplanagem é a mesma coisa, os mesmos equipamentos. Então, isso aqui, nas 3 obras, com aplicação, a mesma coisa. Não tem como ser diferente. É fazer, entender o conceito, aplicar e educar a sua equipe. Não adianta isso aqui estar na sua cabeça. Você tem que fazer essas continhas para a sua equipe ver. Então, eu tinha lá na obra a escolinha, meu amigo. Vamos sentar aqui. Ó, escavação.
como é que a gente melhora? Aí eu ouvi o operador, seu fulano, como é que o senhor acha que a gente pode melhorar a escavação? Eu ia ouvir do cara a dica dele. Mas, ótimo, vamos fazer assim. O senhor consegue fazer dessa forma? Consigo. Vamos tentar agora. Transporte, poxa, como é que a gente consegue transportar melhor? Dá, não dá? Não, porque na entrada do corte só entra de ré, tem que esperar um caminhão sair para o outro entrar. Infelizmente, a gente não consegue ter maior produtividade. São esquemas da obra. Lá no aterro, chama todo mundo para a sala. Né? Vamos investir em tempo de treinar o pessoal. Pô. E aí vamos ouvir, o que é que vocês acham da gente fazer assim? Como é que vocês estão fazendo? Ó, eu acompanhei lá, aconteceu isso, tal. O que é que vocês acham da gente fazer dessa forma? Dá certo? Vamos tentar? Bora. E aí, cara, todo mundo ganha. Vai dar certo. Não tem como dar errado, porque foi isso que eu executei em mais de, sei lá, vamos botar aí. Nossa, a Transnordestina, a gente teve mês que a gente executava nos 11 lotes 150 mil metros cúbicos no mês. Se esse volume aplicado nessas equações não for suficiente, eu não sei mais o que é. Né? Então, funciona, assim, Marcelo, funciona. Não tem como ser diferente, pô. Não tem como a gente inventar a roda, não tem como a gente querer fazer diferente. Né? Só tem como pegar isso aqui, colocar na sua realidade e ajustar, porque nenhuma obra é igual a outra, né? Vai ter uma variaçãozinha. Se eu tiver uma escavadeira que produz mais, talvez eu tenha que ter, né? Uma frente mais dimensionada, né? Se eu vou ter 2 patrulhas ou uma, então você tem que fazer o ajuste, né? Que a gente fez no curso lá. Né? Se eu tenho uma escavadeira que produz 250 e eu tenho uma motoniveladora que só produz 150, então eu vou ter que ter 2 motoniveladoras, consequentemente, 2 equipes de aterro, 2 patrulhas de aterro. É conta simples. É só entender o conceito. Se você entender o conceito, cara, pode entrar no foguete e pilotar que você vai para onde você quiser. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso para hoje. Para hoje deu, né, Marcelo? Cara, agora vamos curtir o restinho do aniversário, né? Ah, é verdade, pô. A gente começou a live e nem deu tempo de falar, né? Eu já tinha te mandado os parabéns, mas quero parabenizá-lo aí né, pelo aniversário e, pô, dizer que sou muito grato aí por ter você por perto e tenho certeza que essa galera só tá te mandando energia boa, viu? Dia 23 pessoas na aula, não tem como ser melhor e curtindo demais. Para mim aqui é um presente. Marcel, eu vou compartilhar a tela aqui só para o pessoal ver o que a gente Vamos lá. Deixa eu sair da minha aqui. Lá. Só que eu não estou com tela de apoio, não estou me vendo, tá? Já está aparecendo aí para vocês? Vou habilitar aqui. Já está aparecendo. Agora está muito... Vai ter que dar um zoom, Jefferson. Opa, mais um pouquinho. Aí. Só deixa aqui, Jefferson. Fala. Eu vou movimentar aqui. Não vai dar para ver o mouse, né? Mas esse quadro aí, pessoal, ele é um quadro que eu tive o maior prazer de quando a gente viajou para Rio Verde para dar uma consultoria. A gente foi na ferrovia. E é um quadro de previsão mensal, né? De meta mensal de escavação. E está lá em cima, ó, terraplanagem, previsão mensal, 420 mil metros cúbicos. É muito material, né? Então, assim, eu cheguei num lote, lá na Transnordestina, Jefferson, eu tive lote que cheguei a produzir, assim, 25, 23, 28 mil metros cúbicos. Aí a gente tinha 10 lotes. Aí a gente tinha cada lote produzindo isso. Então, a gente produzia 200... o maior recorde da gente foi 250 mil metros cúbicos num dia. Né? Então, assim... Muita coisa. 2.500 equipamentos. Mas essa obra aqui, que é de ferrovia também, pessoal,
420 mil metros cúbicos de movimentação de terra. É muita movimentação. E aí, nesse quadro, o que foi feito? A equipe lá do Jefferson, lá, ele pegou todas as escavadeiras e do lado ali na primeira coluna tem o dia, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 30. Né? E aí, todo dia era medido o número de viagens que cada escavadeira dava. E aí, pelo número de viagens, se você tem a capacidade, né, desse equipamento do basculante, querendo ou não, você tem, né, o volume, a produtividade. Então, eles sabiam o seguinte, poxa, eu preciso que cada dia, cada escavadeira ou cada basculante dê X viagens. Como é que você acompanha a produtividade numa obra? Pelo número de viagens. Então, essa informação tem que ir para o operador do basculante. Seu fulano, o senhor tem que dar hoje 20 viagens. Porque quando são mais 20 viagens de todo mundo, vai bater a meta. E aí você vai pegar essa primeira informação de meio-dia. Quando o pessoal parar para o almoço, o motorista vai passar o número de viagens que ele deu para o encarregado. E aí a gente vai somar. Poxa, se eu tenho que dar 1.000 viagens e de manhã eu já dei 600 viagens, eu vou bater a meta. Porque só vai ficar faltando 400 para a tarde. Então, você controla pelo número de viagens. Depois, acho que o Jefferson vai mandar essa planilha aí para vocês. E aí você vai dar um zoom, mas é isso aí. Então, tem lá a escavadeira de A320, Caterpillar, tinha não sei o quê. E aí tem recordes, tem ali marca de recordes, que o cara executou lá 500 metros cúbicos hora de produtividade. Eu só acreditei que eu vi a conta. O Marcel, o dia que eu postei essa foto aí, pessoal, principalmente né, tem o Juninho Romero, que gosta de máquina, né, cara, manja demais, o Ellison, que tá aí, muitos outros aí também. O dia que eu postei essa foto, falei, cara, postei a foto da 345, aquela grandona, Marcel, falando, essa aqui bate mais de 500 né, metros cúbicos por dia. Cara, que choveu de gente falando que eu era mentiroso, cara, que eu tava enganando o pessoal, que não sei o quê. Cara, eu juro para você, eu acho que vieram umas 12 pessoas, Marcel, falar que eu tava mentindo e falando besteira pro pessoal. Só ir lá e outra, cara. Isso aqui é um documento que, a gente usava de controle interno nosso. Essa EH104 aqui é a nossa querida 345. Para quem não sabe, a 345 é uma máquina enorme de 30, 40 escavadeira. É mais utilizada. A meta nossa era de fazer 380, só que lá a pegada foi tão diferenciada, lógico, em condições ótimas, né? Em ATM excelente, né, Marcel? Vamos dizer assim. Cara, a gente chegou a bater aqui, 552 metros cúbicos por hora, tá? Cara, isso é coisa de louco. Para vocês terem ideia, o pessoal da Caterpillar, da Sotrec, foi lá e tirou foto desse quadro para falar que a máquina deles chega nesse número, cara. Só para vocês terem ideia. Vou tirar agora aqui, Marcel. Pode cancelar aí. Beleza. Então, pessoal, é situação de obra. Isso que aconteceu lá vai acontecer em todas as obras? Não. Mas só acontece por quê? Porque existe uma equipe que está lá pegando dados, alinhado com todas as frentes. Porque se não tiver uma boa frente de execução, ele não escava. Simples assim. Se você não tiver alinhado com frente de serviço, distância média de transporte, se você não tiver o balanço de massa, começar a cruzar tudo, aí também não vai. Né? Então... Só para ter uma ideia, aquela mesma escavadeira que depois eu mando para vocês, tá? Aquela foto. Aquela mesma escavadeira que chegou a fazer 552 metros cúbicos
por hora. A hora que começou a encontrar material de segunda e terceira, a nossa produção chegou a quase um quinto daquilo lá, entendeu, pessoal? Então, são N fatores, tá? Aquilo lá é exceção mesmo. Tá? É isso aí. Então, na hora que tá tudo cooperando para andar bem, bicho, aí tem que colocar para derreter mesmo. Não tem, se tá tudo dimensionado, as frentes, os caras sabem o que tem que fazer, na hora que pega o fácil, aí os equipe caras... engrenada, né, Marcel? Equipe motivada, equipe focada, o resultado não é diferente daquilo lá não, viu, pessoal? É isso aí. Isso aí, ó, a Cláudia falou, tem que haver entrosamento, alinhamento para resultar em produtividade. É isso aí, Cláudia. E lembre-se, pessoal, engenharia, por mais que, né, nossa área de infra seja equipamento pesado, o que move tudo são pessoas, tá? Independente do que vocês façam, tá? Lembrem-se, pessoas. Show de bola. Pessoal, a gente finaliza as aulas dos mentores. A gente abriu a mentoria, estamos fechando, mas os cursos estão lá disponíveis com um cronograma de estudo mínimo. E o grupo, agora a gente vai, no momento adequado, juntar todo mundo da turma 1 com a turma 2, para que a gente fortaleça ainda mais o network. A gente não vai fazer isso de imediato, por quê? Porque a gente ainda tem, né, pessoas que estão assistindo às aulas, que querem tirar dúvida, que querem interagir em relação ao que foi visto na turma 2. Então, a gente vai dar aí, né, um lagzinho aí de quase um mês, para que a gente possa interagir entre a gente e a gente gere uma comunicação mais assertiva com vocês. Mas daqui a pouco a gente junta todo mundo e a gente já está, né, planejando para frente o que é que a gente pode fazer por vocês, pelo projeto InfraBrasil, que já tomou uma proporção bacana, e a gente tem intenção de fazer, né, várias coisas aí para frente, né? Então, eu só agradeço demais quem confiou no projeto, quem se disponibilizou a estar conosco. A gente sabe que tem muita gente que não deu para assistir ao vivo, mas está lá assistindo as aulas, né, no pós. E contem conosco, tá? Contem conosco e a gente vai estar junto aí para fazer a coisa acontecer, para fazer a coisa, né, sempre andar como precisa andar na infraestrutura, né? Então, eu espero que o conteúdo tenha superado a expectativa de vocês, porque superou a minha. E vamos para frente. Cada vez mais a régua vai subindo e vai ficando mais difícil. Tem que fazer o regime agora para pular essa régua. Já que o joelho não ajuda mais a gente tem que fazer o regime, né, Marcelo? Com certeza, cara. Pessoal, e vamos tirar foto, né? Também, né? Pois é, vamos tirar foto. Hoje eu vou colocar um óculos de verdade aqui, coloca um de verdade aí também. Mas é tudo isso que o Marcel falou, eu assino embaixo, tá? Só tenho a agradecer novamente, às vezes parece ser chato, mas não, eu tenho a noção, tenho a consciência que eu tenho que sempre agradecer a todos, e principalmente por terem acreditado nesse projeto, né, Marcel? Desde do pessoal da primeira turma, vocês agora, e assim, o nosso maior desafio, né, o que nos motivou a criar esse projeto, é de compartilhar um pouco que a gente sabe, pessoal, e tentar mudar essa coisa da internet, né, essa que a gente vê hoje em dia, vamos dizer assim, essa prostituição que está de arraste aqui, de não sei o quê. Então, a gente quis mostrar para a galera, para vocês, o que é a engenharia de verdade, como a engenharia deve ser tratada, sempre com respeito. E quando se junta tudo isso, né, respeito pela engenharia, respeito pelas pessoas, foco, conhecimento e também conexão entre pessoas, cara, o sucesso com certeza vai bater a sua porta. Cedo ou tarde, ele vai bater. Então, não desistam nunca. Os nossos encontros se encerram, né, hoje, porém, o nosso contato não, a gente vai estar lá no grupo e a hora que vocês quiserem, é só chamar a gente, né, Marcel e eu, a gente sempre está aí
à disposição de vocês. Pode demorar um pouco para responder ali, né, devido à correria do dia a dia, mas sempre respondemos, tá? E, pô, não tem muito o que falar, não. Tem uma notícia boa para dar para vocês, Marcel, em primeira mão, né? Nem o pessoal, nem os investidores sabem disso ainda lá do Colégio de Itapevi. Pouco antes aí de entrar na live, o pessoal, segurança lá do Colinas de Itapevi, o loteamento que a gente finalizou, me ligou, falou, ó, bateram a chave aqui, tá tudo iluminado. Então, olha aí. O loteamento acabou, né? A execução de obra acabou exatamente no dia que finalizou a segunda turma. Então, para mim, é mais um motivo de alegria, tá? Não é de tristeza de estar acabando, mas sim de alegria, porque as coisas casam, né? E na semana que vem eu devo estar indo lá em algum dia de noite para fazer as fotos de drone aí, noturnas, para mostrar iluminado para vocês. E assim, são ciclos, né? Que vem o próximo ciclo aí, o próximo loteamento, a próxima obra para vocês, enfim. E estaremos sempre juntos aí, tá bom? É isso aí. O próximo Infra Brasil. Continuamos no nosso grupo e nas lives, né? Por que não? Tainá, foi você que me mandou uma mensagem hoje, né, ela me mandou esses tempos atrás, respondi, aí ela não respondeu mais. Se for você, eu vi a mensagem, eu vou te chamar aqui, porque ela está precisando de ajuda em alguma coisa lá. Tá? Show de bola. Tamo aí. Pessoal, e Marcel, parabéns, meu amigo. Não é fácil fazer 27 anos, não, né? Nossa. Né? A lataria meio acabada aí do jiu-jitsu, mas... Não é isso aí, não. É muito joelhinho, não é na barriga, é na cara, né? Na cara, na orelha. É muito mata-leão no queixo, no nariz. Nossa. Passou do pescoço, é pescoço. Pois é. E a próxima vez que o Marcel estiver para cá, ele vai trazer o kimono dele, porque a gente vai gravar um PoeiraCast lá no tatame, hein, Marcel? A gente treina, fala de engenharia. Que é isso, Camila. Obrigado, Camila. 2 gigantes enormes. Seleciona os faixa branca para poder fazer as honras da casa. Não, só gravar você passando o carro neles lá e a gente. Tem que ter, pô. Faixa branca tem que ralar mesmo. Tá louco, rolar com faixa branca só se machuca, tá louco. Tem mais medo de faixa branca do que de faixa preta. Os caras não têm juízo. André, valeu, meu amigo. Juninho. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Vamos fechar. Um abraço. Parabéns, Marcel.